Imaginem construções tão grandiosas e precisas, que mesmo com toda a tecnologia moderna, cientistas e arqueólogos ainda debatem como foram erguidas. Como Noé conseguiu construir uma arca gigante sem ferramentas avançadas. Como as muralhas de Jericó caíram apenas com o som de trombetas. E a Torre de Babel teria sido realmente um projeto ousado para alcançar os céus. Por trás dessas construções bíblicas, há enigmas que desafiam a lógica, confundem os especialistas e levantam uma questão instigante. Como povos antigos foram capazes de erguer obras tão impressionantes? Mas aqui vai algo ainda mais surpreendente. Não são apenas pedras, madeira ou ouro que fazem essas construções um mistério. São os eventos inexplicáveis ao seu redor. Os detalhes históricos que batem com descobertas arqueológicas e o impacto espiritual que essas edificações tiveram na humanidade. Se a ciência não tem todas as respostas, o que realmente aconteceu? Será que encontrarão segredos escondidos nos textos sagrados que explicam o que hoje parece impossível? O que você está planejando descobrir não é apenas uma viagem pelo passado, mas um convite para enxergar a história por um ângulo que poucos conhecem. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás dessas construções e entender por que, mesmo séculos depois, eles ainda desafiam a ciência e despertam nossa curiosidade. Imagine construir um navio gigante sem pontes, sem parafusos de aço, sem engenharia naval moderna, apenas com madeira, betume e fé. Noé fez exatamente isso, seguindo instruções divinas para criar uma embarcação de proporções impressionantes. 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Para se ter uma ideia, isso equivale a um prédio de 4 andares de altura e quase um campo de futebol de comprimento. Como um simples homem da antiguidade conseguiu tal fachada? Aqui está um dos maiores mistérios que desafiam até hoje historiadores e cientistas. Evidências arqueológicas apontam para um grande dilúvio ocorrido na região da Mesopotâmia, o que alimenta a possibilidade de que o evento narrado na Bíblia tenha raízes em fatos históricos. Civilizações antigas, como os sumérios e os babilônios, também registraram lendas de uma grande inundação, o que levanta uma questão intrigante. Seriam esses relatos diferentes versões de um mesmo evento cataclísmico? Além disso, foram encontradas estruturas de madeira fossilizada no Monte Ararat, local onde a tradição afirma que a arca teria relacionada. Seria essa uma pista concreta ou apenas uma coincidência geológica? Independentemente da comprovação exata, o que não pode ser ignorado é o impacto da história de Noé na humanidade. Além de representar um recomeço para a civilização, a arca simboliza obediência, perseverança e visão de longo prazo. Pense nisso. Enquanto todos zombavam, Noé construía. Enquanto outros viviam sem rumo, ele planejava. Quantas vezes a vida exige que sejamos como Noé, buscando um propósito, mesmo sem enxergar o resultado imediato? Afinal, quantas muralhas já caíram apenas com o poder da fé? Jericó era uma fortaleza praticamente impenetrável. Suas muralhas gigantescas protegeram a cidade, tornando-se um verdadeiro desafio para qualquer exército da época. No entanto, a Bíblia narra que essas imensas barreiras caíram sem o uso de arietes, sem catapultas, sem nenhuma invasão convencional, mas apenas com o som de trombetas e gritos. Como algo assim seria possível? Seria um evento sobrenatural, uma estratégia militar oculta ou uma influência de forças naturais desconhecidas? Essa história desafia a lógica e atiça a curiosidade de arqueólogos e estudiosos há séculos. As escavações realizadas na região revelaram um detalhe fascinante: evidências de que as muralhas de Jericó desabaram de dentro para fora, algo extremamente incomum em destruição por cerco. Alguns especialistas sugerem que um terremoto pode ter sido uma causa,
Mas o acaso disso aconteceu exatamente no momento certo, após 7 dias de um ritual específico, levanta muitas perguntas. Seja qual for a explicação, o fato é que a cidade caiu sem o uso de força brutal, o que torna essa narrativa ainda mais intrigante. E se esse episódio trouxe uma lição prática, muitas vezes as muralhas da vida parecem intransponíveis. Problemas financeiros, barreiras emocionais, desafios profissionais. No entanto, a história de Jericó mostra que, às vezes, não é uma força brutal que derruba um obstáculo, mas a persistência, a estratégia e a fé. Quantos desafios já foram superados com uma abordagem inesperada? E se o segredo não estiver em bater de frente com as muralhas, mas em encontrar a frequência certa para fazê-las ruir? Afinal, quantas construções já foram erguidas apenas com sabedoria e visão? O Templo de Salomão não foi apenas uma construção, mas um monumento à grandiosidade e à fé. Erguido com ouro puro, madeira de cedro do Líbano e pedras lavradas com precisão, ele representava o auge da arquitetura e da espiritualidade de Israel. Cada detalhe tinha um significado profundo, desde os querubins esculpidos até os candelabros dourados que iluminavam os santuários. Quando foi inaugurado, a tradição diz que a presença de Deus preencheu o lugar em uma nuvem densa, um momento que ficou registrado na história como um dos maiores símbolos de conexão entre o divino e o humano. Construir algo dessa magnitude sem a tecnologia moderna já seria um feito impressionante. Mas o verdadeiro mistério do templo não estava apenas em materiais nobres ou no talento das artes. Ele simbolizava uma busca incessante pelo sagrado, um espaço onde os reis, sacerdotes e fiéis se encontravam com Deus. Imagine o impacto psicológico disso para um povo. Uma estrutura monumental que reafirmava sua identidade, sua fé e seu propósito. Era mais que um prédio. Era um lembrete de que a grandeza não é apenas na matéria-prima, mas não tem significado que se construa sobre ela. E essa lição atravessa séculos. Quantas vezes buscamos a solidez em coisas materiais, esquecendo que o verdadeiro valor não é o que edificamos dentro de nós? O templo ensina que não basta construir fora, é preciso que o interior seja tão grandioso quanto a estrutura visível. E se aplicarmos esse conceito na vida, será que estamos dedicando tempo para erguer templos de sabedoria, caráter e propósito? Afinal, grandes construções podem ser derrubadas, mas aquilo que se constrói dentro de nós permanece. A Torre de Babel era a representação máxima da ambição humana. Construída com tijolos queimados e betume, sua intenção não era apenas erguer um monumento, mas desafiar os próprios limites do céu. Os construtores desejam alcançar alturas divinas, unindo forças em um projeto audacioso. Mas essa busca por grandeza trouxe um problema. Esqueceram que a verdadeira força não está na altura de uma torre, mas na unidade de um propósito. Deus interveio, confundindo as línguas e espalhando as pessoas por toda a terra. O que era um projeto de glória virou um símbolo de divisão. Essa história ecológica até hoje. Quantas vezes vemos grupos, empresas ou até famílias tentando construir algo grandioso, mas sem alicerces sólidos? Quando a comunicação falha, os objetivos se perdem e o que parecia um caminho promissor se transforma em confusão. Líderes que não sabem ouvir, equipes desalinhadas, relacionamentos baseados em interesses superficiais. Tudo desmorona quando a fundação não é forte. A lição da Torre de Babel não é contra o crescimento, mas contra o crescimento sem propósito e sem entendimento mútuo. E se aplicarmos isso à vida pessoal? Será que estamos construindo torres que realmente nos levam a algum lugar ou apenas acumulando tijolos sem direção? A grandeza não está na altura de um projeto, mas é claro do porquê ele existe.
Sem comunicação, sem propósito e sem humildade, qualquer construção, seja um sonho, uma carreira ou um relacionamento, pode acabar arruinado. E a história já nos mostrou o que acontece quando as bases não são sólidas. O segundo templo de Jerusalém não era apenas uma construção, era a representação da esperança restaurada de um povo que derrotou o exílio e a destruição. Reconstruído após a volta dos judeus da Babilônia, ele simbolizava a resistência, a fé inabalável e a conexão com o divino. Mas não foi apenas uma restauração física, foi um recomeço espiritual. Mais tarde, o rei Herodes ampliou sua estrutura, tornando-o ainda mais grandioso, com detalhes que impressionavam até os mais céticos. No entanto, por mais esplêndido que fosse, sua verdadeira força não tinha significado que carregava. Essa história traz um ensinamento poderoso. A construção sempre é possível, não importa o tamanho da destruição. Muitos passam por momentos em que tudo parece ruir. Um negócio que falha, um relacionamento que termina, um sonho que se desfaz. Mas assim como o segundo templo, a vida pode ser reconstruída com fé, resiliência e uma visão clara do que realmente importa. Não se trata apenas de erguer algo novo, mas de aprender com as quedas e construir sobre bases mais sólidas. O importante não é apenas restaurar o que foi perdido, mas fortalecer o propósito por trás dessa residência. No entanto, assim como o segundo templo foi destruído pelos romanos em 70 DC, nada neste mundo é eterno. O que realmente permanece é o significado por trás das construções. O templo físico caiu, mas sua história e seu impacto perduraram até hoje. Da mesma forma, nossas conquistas materiais são passageiras, mas os valores e os legados que deixamos são o que realmente fazem a diferença. E quando as muralhas caem, a pergunta que fica é: estamos construindo algo que vale a pena ser lembrado? Agora que você conhece os mistérios por trás dessas construções bíblicas, fica a pergunta: o que isso muda para você? Será que subestimamos a engenhosidade e a fé dos povos antigos? Ou será que há algo além do que a ciência pode explicar? A verdade é que a história está repleta de enigmas que desafiam nossa compreensão. E aqueles que se aprofundam nesse conhecimento veem o mundo com outros olhos. Mas diga-me, quais dessas construções mais te impressionaram? Você acredita que a ciência um dia conseguirá desvendar todos esses mistérios ou respostas certas estão além do nosso alcance? Deixe seu comentário, porque sua opinião faz toda a diferença. E se quiser continuar mergulhando em histórias fascinantes como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para mais descobertas incríveis.